Muito bem, é um prazer poder estar com essa igreja dos novos tempos. Igreja essa a qual nós amamos muito e as razões a gente não vai dizer por quê, mas nós somos gratos ao Senhor pela existência dessa igreja e pelos irmãos que está assistindo de outras igrejas. É muito prazeroso poder estar em reunião juntamente com vocês. Mas o privilégio maior é de estar reunidos na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Ele é a expressão maior, ele é o centro dessa reunião, ou de todas as nossas reuniões. Nós, fisicamente, estamos longe um dos outros, mas o Senhor está perto de cada um de nós. Eu gostaria de que vocês abrissem comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Enquanto vocês acham, eu mais a minha esposa, nós vamos cantar mais um hino, ok? Marcos, capítulo 4. Nas moradas do Senhor, não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o bem supremo. Lá também desejo estar e a Cristo entoar, com os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto ficará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez inteiro. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar de Jesus a santa face gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar, pois terei no céu herança preciosa. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto ficará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez inteiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só um bem, entrarei com Jesus Cristo alegre. Junto aos santos cantarei, glória, glória ao meu Rei. Regozijo sentirei eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto ficará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez inteiro. Muito bem, vocês já encontraram capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento,
e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que estás tão tímido? Ainda não tens fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Gostaria de falar nesta noite, em alguns minutos, sobre tempestade. Algo que não é muito bom de ouvir. Falar sobre tempestade não é algo muito bom. Mas é exatamente o que nós estamos passando nos últimos dias. Uma tempestade de Covid-19. Quando a gente fala de tempestade, a primeira coisa que a tempestade vem nos ensinar é que tempestade é passageira. Mas parece que essa está demorando muito, não é verdade? É uma tempestade demorada. O irmão Dúcio fez menção nesse texto, na abertura. Parece que nós estávamos combinados sobre o texto, mas não. É o Espírito que guiou para poder eu falar desse texto nesta noite. Gostaria de chamar a sua atenção o seguinte, que a tempestade nos traz alguns ensinos. Primeiro, que ela vem inesperadamente. Ela chega no momento em que a gente não se espera. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: o que nós estamos passando nesses dias, no final de 2019, você pensava que nós estaríamos passando por isso? Possivelmente não, porque eu também não. Eu jamais pensei que isso poderia acontecer. Mas, no entanto, ela, por ser inesperada, ela veio. E vem para todos. Vem para o rico, vem para o pobre, vem para o preto, vem para o branco, vem para todos. Outra coisa que a tempestade nos ensina é o seguinte: ela é inevitável. Não tem como evitar a tempestade. Esse texto nos mostra o seguinte, que era um lugar que os discípulos estavam acostumados a passar, a trabalhar, a pescar nesse lugar. E, no entanto, o seguinte, eles não tiveram como evitar. De repente, chegou, inesperadamente chegou a tempestade. E veja bem, outra coisa que a tempestade nos ensina, que ela foge do nosso controle. Ela é inadministrável. Ela foge do controle totalmente. A gente vê as pessoas competentes, os esforços que eles estão fazendo para conter essa pandemia, e até agora não achou um jeito de controlar essa pandemia. Eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: os discípulos, quando estavam passando por aquele lugar, a tempestade foi tão alta que fugiu do controle deles. Como tem fugido do controle das autoridades competentes do país e do mundo esta tempestade.
Mas uma coisa os discípulos fizeram quando veio a tempestade. E é o que muitas das vezes pode acontecer conosco. O seguinte, às vezes eles esqueceram e às vezes nós esquecemos também que o Senhor não só está no controle de todas as coisas. Ele é o controle de todas as coisas. Ele não somente está no controle de todas as coisas, ele é o controle de todas as coisas. E quando eles estavam passando aperto, o Senhor Jesus Cristo, como o nosso irmão disse a palavra, ou seja, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus estava dormindo. Aí o seguinte, eles chegaram e fizeram uma pergunta: mestre, não se te dá que pereçamos? Você não está vendo que nós estamos aqui passando aperto, quase morrendo, numa situação complicada? O Senhor não está nem importando conosco? No momento da tempestade, meus amados, às vezes nós temos essas fraquezas. Ao achar, ao pensar de que o Senhor não está nem aí para nós. E isso não é verdade. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, é que às vezes não é tão fácil de explicar a tempestade aonde há obediência. Pois o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, passemos para outra banda. E os discípulos estavam em obediência, eles não estavam em desobediência. Ele estava obedecendo à voz do Senhor. E aconteceu aquela tempestade. E eu gosto sempre de lembrar, quando eu lembro desse texto, eu lembro que explicar aquela tempestade na época de Jonas é fácil, porque ele estava em desobediência. Mas, porém, quando a gente olha para a vida de Jó, a gente lembra o seguinte, o que de errado tinha na vida de Jó para acontecer a tempestade tão grande na vida dele? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte, que o Senhor, ele é o controle de todas as coisas. Quando nós olhamos, lembramos de Marta, o seu irmão tinha adoecido e ela pediu para que avisasse o Senhor Jesus que o seu amigo Lázaro estava doente. E levou 4 dias para poder chegar até aonde elas estavam. E Lázaro já tinha morrido e tinha sido sepultado. E aí o seguinte, quando Marta viu o Senhor Jesus, disse o seguinte, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o seguinte, ela falou do verbo passado, se tu estivesse aqui, no passado. Aí o Senhor Jesus disse o seguinte, mas seu irmão há de ressuscitar. Ela agora joga para o verbo futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí o Senhor Jesus disse o seguinte, eu não fui, e não vou ser, eu sou hoje. Eu fui no passado, vou ser no futuro, mas eu sou hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitas das vezes nós cremos no Deus do passado, que operou no passado. Às vezes nós cremos no Deus que vai operar no futuro. Mas a dificuldade é muitas das vezes, de colocar a nossa fé no Senhor que pode agir hoje, no presente, no momento. O Senhor Jesus, quando viu que tudo aquilo, o aperto que os discípulos estavam acontecendo, o Senhor Jesus chegou e disse por mar calar-se, acalmar-se e acalmou. E agora faz uma pergunta.
por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? E talvez, nos nossos dias, o Senhor Jesus Cristo está falando para cada crente. Por que vocês está com tanto medo? Nesses últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens, muitos áudios, muitos vídeos e de irmãos em Cristo, com tanto medo. No domingo passado, um irmão me ligou para mim, me perguntando o seguinte: irmão Agamal, me explica, nós já estamos sofrendo, o Apocalipse chegou até a nós. O que ele queria dizer sobre o Apocalipse é se a grande tribulação nós já estávamos dentro dela. E eu disse para ele o seguinte: não, irmão. Ele falou: como é que você explica que você comprova que nós não estamos na grande tribulação? Eu comprovo porque você está aí, eu estou aqui no mundo. Então nós estamos aqui, a igreja está sobre a face da terra. Isso tem confundido as pessoas. Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: o Senhor Jesus, lá em João 16 e 33, diz o seguinte: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Quando ele disse essa frase, é esta aflição que nós estamos passando. É exatamente essa aflição que a igreja está passando, que o mundo também está passando. Mas nós não podemos confundir que é a grande tribulação. Não é o sofrimento da grande tribulação. Não pode nem se comparar. Não pode se comparar. A grande tribulação vai ser terrível. Vai ser um momento terrível. E que eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não vai mais estar aqui. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da paz. O Senhor Jesus Cristo estava ali dormindo, ele estava em paz. E se o Senhor Jesus Cristo estava ali naquele barco, eles poderiam ter paz. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ele pode ter paz com Deus. E nós gostamos de cantar, e devemos cantar: tenho paz, doce paz no Senhor. Outra coisa, por que o Senhor Jesus Cristo, eles poderiam ter fé e não medo? É por causa da sua presença. Olha bem, eu gostaria de chamar a sua atenção. Se aquele barco afundasse, afundava para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus estava ali. E isso é algo impossível. É algo impossível. E aí é o seguinte, eu gostaria de chamar a sua atenção. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, ele pode ficar tranquilo por causa da sua presença. E a presença do Senhor Jesus, ele mesmo disse, depois que uma pessoa crê nele como Salvador, arrependido dos seus pecados, recebendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a partir daquele momento, o Senhor Jesus está presente na vida dele por toda a eternidade, ou seja, para todo o sempre. Então, e os discípulos esqueceram disso. E muitas das vezes nós também esquecemos. Portanto, se você creu no Senhor Jesus, você tem a presença do Senhor Jesus na sua vida. Por que mais que ele poderia ter? Que eles poderiam ter fé e não paz? Por causa do seu poder. O Senhor Jesus,
é todo poderoso. Hoje eu estava lendo no Salmo 89 e no versículo 9, o versículo 8 diz assim: ó Senhor dos exércitos. Aí no versículo 9 diz assim: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, as fazes aquietar-se. Ou seja, o seguinte: tu dominarás o ímpeto do mar, ó Senhor dos exércitos. Sabe por que a Bíblia disse isso? Nós encontramos a palavra mar pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 10 aparece a palavra mar. Mas sabe quem estava lá? No terceiro dia foi criado o mar. Sabe quem estava lá criando o mar? Quando nós olhamos para João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é o seguinte: o Senhor Jesus é o Criador do mar. É o Criador de todas as coisas. Então o Senhor Jesus é onipotente. É o único que tem toda a potência. E ele, com a sua palavra, porque nós vemos o seguinte: o mar estava bravo, o mar estava passando por cima do barco, as ondas estavam passando por cima do barco, como se fosse um menino que estivesse fazendo arte. Mas aí o seguinte: chega o seu pai e diz o seguinte: filho, cala-te, aquieta-te. E aquele filho não pôde fazer outra coisa a não ser obedecer à ordem do pai. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Aquele mar, do jeito que estava, o Senhor Jesus só chegou e disse: cala-te, aquieta-te. Porque o Senhor Jesus é todo poderoso. Porque foi ele o Criador. Nós estamos com quase 8.000 mortos no nosso país. E eu estava vendo as reportagens hoje que ainda as ondas vão continuar subindo. Tomara que não. Tomara que não. Mas ainda que continue subindo, eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: ainda que essa pandemia continue matando pessoas, ainda que o mar, as marés continuem subindo e talvez passando por cima do barco, saiba você que as ondas continuam debaixo dos pés do Criador, do nosso Salvador. Portanto, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo é se acalmar. Depois de o mar ficar calmo, obedecer à voz do Criador, agora os discípulos fazem uma pergunta entre eles: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu gostaria de dizer para você o seguinte: este é aquele que fez a promessa para os discípulos: passemos para a outra banda. É bom que nós entendamos o seguinte: ele já decreta a vitória aí, nessa palavra. Passemos. Ele já garantiu a vitória. Ele só não disse como, se ia ser com aperto ou não. O Senhor Jesus Cristo nunca garantiu que no mundo a gente ia viver um mar de rosa.
No mundo tereis aflições. Mas uma coisa eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele garante vitória. Ainda que seja com lutas, com problemas, com dificuldade, mas ele garante vitória para atravessar para o outro lado. Isso falando de cada remido da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está passando por um momento difícil aqui na terra, é bem verdade. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É garantia de vitória. Gostaria de dizer uma coisa para você. Quem sabe tem alguém que está nos assistindo nesta noite que às vezes tem uma religião, mas não tem o Senhor Jesus na sua vida? E aí, meu amigo, eu gostaria de pedir você que você rever os seus conceitos. Ter uma religião apenas não adianta. Você ser uma pessoa boazinha só não adianta. Você precisa de crer, de receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é aquele que dá ordem e tudo se cumpre. É aquele que é o controle de todas as coisas. É aquele que pode te salvar nesta noite. É aquele que me salvou. É aquele que salvou muitas das pessoas que estão nos assistindo. Mas, de repente, você é apenas um religioso. Mas se perguntar, que dia foi que você fez um encontro com o Senhor Jesus? Eu fiz um encontro com o Senhor Jesus lá em 1970. Isso mesmo, 1970. Foi a minha decisão por Cristo. Você sabe a sua data de nascimento da sua mãe, não sabe? Todos sabem. Mas e o dia que você nasceu de Deus? Você sabe? Antes da pandemia, mês de março, bem no dia 18, antes nós tínhamos ido realizar um culto fúnebre numa cidade vizinha aqui. Aí o seguinte, depois do culto, logo que eu desci, uma pessoa me parou. E um irmão que está junto conosco aqui, ao meu lado, ele estava junto lá nesse culto fúnebre. E de repente chegou um homem de 66 anos e disse o seguinte para mim, depois da mensagem. Aí ele disse, eu preciso batizar de novo? E eu disse para ele o seguinte, por que você está me falando isso? Porque eu fui batizado com 4 anos de idade. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, eu não posso te responder você aqui no meio dessa multidão, pessoas chorando, etc. Mas era um assunto muito interessante, porque ele queria fazer um concerto com Deus, eu entendi logo em seguida. Aí nós marcamos o dia, eu fui lá aonde ele estava. E lá nós conversamos quase 3 horas com ele. E o irmão José Antônio, que está ao meu lado aqui. E aí o seguinte, ele tinha sido batizado, incentivo do seu pai. E aí o seguinte, o pai dele era um líder de igreja, mas quando nós falamos de novo nascimento, ele não sabia explicar sobre novo nascimento. Ele não tinha o Senhor Jesus no bairro. Depois, olha, e ele dificilmente se perde uma reunião durante todo esse tempo. Mas ele não tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Eu gostaria de dizer para você, nessa noite, você sabe o dia que você creu no Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Agora, para você que creu, eu gostaria de terminar contando uma historinha para tranquilizar, diante do momento que nós estamos vivendo, diante deste vendaval, diante dessa tempestade. Certo dia, um menino passou mal e o pai levou ele no hospital. Chegou lá,
o médico olhou o garoto e logo passou para poder a enfermeira aplicar uma injeção no garoto. E aí o seguinte, enquanto a enfermeira estava preparando a injeção com aquela agulha grande, aí o menino começou a chorar. E a enfermeira falou aquela mentirinha branca, se é que existe mentira branca. Não vai doer não, meu filho, pode ficar calmo, não vai doer não. Ele, o garoto, não acreditou, olhou para o pai e perguntou: meu pai, vai doer? O pai disse o seguinte: vai, meu filho, vai doer sim. Mas, por favor, segura na mão do papai. Aí o filho segurou. Aí o pai disse para o menino, para o filho: meu filho, olha, se doer pouco, você aperta pouco. Mas se doer muito, você aperta muito. Porque, olha, a dor que você sentir, eu quero sentir junto com você. Você não vai sentir essa dor sozinho. O papai vai sentir essa dor com você. Meu amigo, meu irmão em Cristo, melhor dizendo, você que já creu no Senhor Jesus como Salvador, você pode estar na certeza que a dor que nós sentimos, eu e você sentimos, o Senhor Jesus está seguro, segurando a nossa mão. Nós estamos protegidos no braço do Pai, no braço do nosso Salvador. E o momento que Ele quiser, para dizer que desse Covid-19, cala-te, aquieta-te, vai embora, vai ter que obedecer. Mas uma coisa é bem verdade, nós estamos seguros nas mãos do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para a honra e glória do nome dele. Amém.